É com enorme satisfação que me dirijo a vós, nesta sessão de abertura da 15ª reunião ministerial do Grupo PALOP Timor-Leste União Europeia. Em primeiro lugar, eu quero congratular o novo governo português que tomou posse ontem à noite de Timor-Leste. Acompanhei pela RDP e desejamos todos os sucessos ao governo de Luís Montenegro. Quando eu for para lá, eu serei primeiro-ministro do Monte Ramelau. Ele é do Montenegro. É com muito orgulho que recebemos no nosso país os nossos irmãos e irmãs dos países africanos da língua oficial portuguesa, para, também com a União Europeia, este importante parceiro da cooperação, celebrarmos a nossa parceria para o desenvolvimento. A União Europeia tem sido um importante parceiro no apoio ao desenvolvimento dos nossos países e na cooperação Sul-Sul, ao longo de mais de 30 anos. E nós não éramos ainda independentes. Timor-Leste juntou-se ao Grupo PALOP em 2007, 5 anos depois da restauração da independência. Este ano, no passado 20 de maio, celebramos o nosso 23º aniversário. Este ano, 2025, é especial para Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola, já que se assinala os 50 anos da vossa independência. Estás crescidos. Nós ainda somos criança, temos 23 anos apenas. Também Timor-Leste celebra o seu 50º aniversário da proclamação da independência, apesar de, depois de ter tido de lutar com sacrifício durante mais de 2 décadas para que esta independência se tornasse de facto a realidade. E desde então temos vindo finalmente a construir o nosso Estado e a nossa nação, orgulhosamente livres e comprometidos com o desenvolvimento nacional. Estamos orgulhosos do que já conseguimos alcançar, de vivermos numa sociedade que se rege pelos valores da paz e da democracia, mas temos plena consciência das nossas fragilidades e dos enormes desafios que continuamos a enfrentar. Felizmente, para vencer esta nova luta pelo desenvolvimento, temos tido o apoio, a amizade e a cooperação de vários parceiros de todo o mundo, com um reconhecimento muito particular aos países amigos que sentem e falam a nossa língua comum. O fortalecimento da nossa parceria é, por isso, essencial para o desenvolvimento coletivo sustentável dos nossos países. Partilhamos uma história e património únicos, que se exprimem não apenas através da língua portuguesa, da cultura e da gastronomia, mas também nos princípios e valores fundamentais que guiam os nossos Estados. Os laços que nos unem permitem-nos compreender com maior clareza as realidades de cada um dos nossos países, a trabalhar em conjunto para que a cooperação tenha um impacto real nas nossas instituições e nos nossos povos. Com o apoio da União Europeia, a proximidade e cumplicidade que partilhamos constitui uma oportunidade única para trocarmos conhecimento e experiência em áreas de interesse comum e para sermos nós a liderar o nosso próprio desenvolvimento.
A nossa presença em dois importantes polos regionais, África e Ásia, permite-nos enriquecer a nossa parceria e coloca-nos numa posição privilegiada para a construção de pontes estratégicas entre os nossos países e os blocos económicos onde nos integramos. A adesão de Timor-Leste à Organização Mundial do Comércio no ano passado e a nossa integração na ASEAN como 11º Estado-membro na próxima cimeira agendada para outubro deste ano, constituem novas oportunidades para o fortalecimento das relações diplomáticas, comerciais e económicas entre os nossos países e os países membros desta organização. Senhoras e senhores, no mundo incerto e turbulento de hoje, a solidariedade e a cooperação são fundamentais para manter os pilares que sustentam a nossa existência coletiva. Os valores universais que têm pautado a vida da humanidade ao longo das últimas décadas são postos à prova diariamente pelos conflitos que ceifam vidas inocentes, pelas alterações climáticas que comprometem a sobrevivência das nações mais vulneráveis e agora também pelos desafios resultantes da transformação digital. O contexto político global confronta-nos com desafios que exigem respostas promotoras da paz e da estabilidade. Nós, nos nossos países, sabemos bem que sem paz e estabilidade não podemos assegurar o desenvolvimento social e económico inclusivo e sustentável. O isolamento e o conflito não são soluções para resolver os problemas de forma duradoura. Pelo contrário, só o diálogo e a cooperação permitirão manter a estabilidade, paz e segurança, preservar a biodiversidade e os ecossistemas que sustentam a vida do nosso planeta e superar as desigualdades gritantes que afetam a humanidade. O impacto das alterações climáticas é exemplo sintomático dessa desigualdade e de que só um esforço coletivo permitirá resolver um problema provocado por alguns, os poderosos, os ricos, não são ricos, riquíssimos, mas que é sentido, sobretudo, pelos países mais vulneráveis e menos desenvolvidos, como Timor-Leste. E os países africanos são aqueles que mais têm, ao longo de décadas, sofrido com os desafios complexos de instabilidade e conflito, insegurança alimentar e deslocamento forçado, problemas agora exacerbados pela degradação ambiental e alterações climáticas. É urgente uma resposta internacional coletiva que promova a paz, a estabilidade e a resiliência e a adaptação climática para devolver a esperança e a dignidade às nossas irmãs e irmãos africanos. Senhoras e senhores, as áreas de cooperação entre o Grupo PALOP Timor-Leste e a União Europeia serão discutidas hoje na sessão de diálogo político e painéis que constam da agenda. Congratulo-me com o facto de a promoção do Estado de Direito, a maioria
da gestão financeira e económica e a criação de emprego no setor cultural serem áreas estratégicas de cooperação para o período 2021-2027. Estes objetivos estão alinhados com a nossa Estratégia Nacional de Desenvolvimento e com as prioridades da nossa governação. Queremos consolidar as instituições do Estado em Timor-Leste, nomeadamente proceder a uma reforma do setor da justiça. E queremos, em Timor-Leste, assegurar a transparência e eficiência na gestão das finanças públicas. Sem estes pilares e sem uma aposta na formação qualitativa dos recursos humanos, muito dificilmente poderemos ser bem-sucedidos nos esforços de diversificação económica e consequente crescimento do setor privado e criação do emprego. Senhoras e senhores, em nome do Governo de Timor-Leste, manifesto o nosso compromisso para, durante a presidência que hoje temos a honra de assumir, nos empenharmos com dedicação na implementação dos programas de cooperação, em benefício do desenvolvimento dos nossos países e do bem-estar dos nossos cidadãos e, sobretudo, cidadãs. Contamos com o apoio de todos vós, irmãs e irmãos africanos, com a União Europeia e com os parceiros de implementação que têm colaborado conosco para o sucesso desta missão. Permito-me ainda, numa última nota, expressar a minha satisfação pela eleição de Cabo Verde e de Timor-Leste como vice-presidentes da 80ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, sob o mote primeiro tem que se saber o que se vai fazer, depois é que se batem palmas, caramba. Sob o mote Better Together. Agora podem bater palmas. Este mote foi apresentado pela Presidente eleita. Faço votos de que, com a Presidente e os demais vice-presidentes da Assembleia Geral eleitos, possam contribuir para as reformas e decisões necessárias para um mundo onde todos possamos viver com paz, segurança e harmonia, fatores imprescindíveis para o desenvolvimento sustentável da humanidade e do nosso planeta. Antes de terminar, gostaria de vos dirigir um convite. Posso? Posso? Não pago nada. Estamos unidos por uma língua, mas também pelo enorme oceano. Foi através dele que construímos a nossa história comum e é ele que sustenta as nossas vidas. Timor-Leste definiu a proteção do oceano e da biodiversidade marinha como uma das nossas principais prioridades. Estamos a preparar uma política e plano de ação para a economia azul, através da qual queremos promover o crescimento de diferentes setores de atividade em harmonia com o uso equilibrado e sustentável dos recursos marinhos,
baseado no conhecimento científico e garantindo a sua preservação e salvaguarda para gerações futuras. Com certo orgulho, posso dizer que Timor tem a mais rica biodiversidade marinha. Batam palmas, por favor. Também por esta razão, desde o dia 1 de junho que estamos a celebrar a Semana do Oceano, com iniciativas que procuram promover o conhecimento sobre o oceano e a necessidade urgente da sua preservação. Sem conhecimento do que o oceano representa para as nossas vidas, não conseguiremos mobilizar as pessoas para o proteger. Gostaria, pois, de convidá-los para o desfile do oceano. Um momento de convívio e de celebração do oceano, que terá lugar, já não me lembro quando é que será. A chefe do bairro sabe, amanhã de manhã, com a partida às 8 horas, daqui. E a chegada é um bocado ao lado só, ao porto de Dili. É uma honra ter-vos em Timor-Leste. Espero que, para além da vossa árdua agenda de trabalho, tenham também a oportunidade de desfrutar da beleza deste país e do carinho deste povo. Termino desejando a todos uma reunião produtiva e uma excelente viagem de regresso aos vossos países, que, pelo conhecimento que eu tenho, são mais bonitos, mais lindos que Timor-Leste. Mas quando o primeiro-ministro está a falar, ninguém pode contestar. Obrigado, um abraço a todos.